Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos analisar a posição do governo brasileiro em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Espero que gostem da aula. Caso haja alguma dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de responder. Então, vamos ao nosso encontro. Para iniciar, essa imagem do encontro do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizado dia antes do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Essa viagem do presidente do Brasil à Rússia não tem relação direta nenhuma com a guerra entre os dois países. O presidente do Brasil foi à Rússia, a convite do presidente Vladimir Putin, tratar de assuntos de interesses comuns dos dois países, como veremos durante a aula. Aqui nós temos mais uma imagem dos dois presidentes, né, que, logicamente, que nesse momento estavam falando para a imprensa, e dessa forma nós temos aqui. Então, a posição do governo brasileiro em relação a essa viagem realizada pelo presidente do Brasil à Rússia diz o seguinte: de acordo com o Palácio do Planalto, o presidente do Brasil foi para a Rússia a convite do presidente Vladimir Putin, chegando àquele país no dia 15 de fevereiro, ou seja, uma semana antes do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, dias antes da Rússia iniciar a invasão da Ucrânia. De acordo com o presidente brasileiro, foram tratados assuntos de interesses comuns, tais como agricultura, defesa e energia. Nessa questão da agricultura, envolve não só a compra de produtos russos, como, por exemplo, fertilizantes, já que a Rússia é um dos principais fornecedores de fertilizantes para o Brasil. Lembrando que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos e que a nossa indústria de fertilizantes não é autossuficiente, razão pela qual nós somos obrigados a importar o produto de outros países. E a Rússia é um dos principais fornecedores de fertilizantes para o Brasil. Também o Brasil exporta para a Rússia commodities agrícolas. E também há interesse do Brasil em adquirir alguns equipamentos militares e também, até mesmo na questão de transferência de algumas tecnologias para a nossa indústria nacional de defesa. Sendo assim, essa viagem, na verdade, foi tratar de assuntos de interesses comuns dos dois países. Lembrando que tanto o Brasil quanto a Rússia fazem parte do BRICS, aquele grupo de países constituído pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Analistas consideraram a viagem no momento em que era uma eminente invasão russa, no mínimo inadequada. O encontro dos dois presidentes ocorreu no dia 16 de fevereiro. Então, eu estou falando aqui sobre analistas geopolíticos que consideraram essa viagem realizada pelo presidente do Brasil num momento importuno, até mesmo porque já havia uma pressão realizada por países da OTAN para que a Rússia e a Ucrânia chegassem a uma solução diplomática para evitar
uma guerra no leste europeu. Sendo assim, essa viagem, no momento que foi feita, foi considerada por alguns. Eu não estou dando aqui a minha opinião pessoal, estou falando sobre opiniões de analistas em geopolítica e em guerra, que essa viagem ela aconteceu num momento inadequado, poderia ter protelado, adiado essa viagem, enquanto as negociações avançavam, e não expor da forma como o Brasil ficou exposto dentro do cenário internacional, colocando assim uma imagem que para muitos não é muito salutar, não é muito boa para o governo brasileiro nesse momento. A posição do presidente do Brasil em relação à invasão da Ucrânia. Então, de acordo com o presidente brasileiro, o Brasil adota uma posição de neutralidade. Isso outros presidentes também adotaram. O Brasil, historicamente, há muitos anos, há décadas, que o nosso país vem apoiando soluções diplomáticas para evitar conflitos armados. E dessa forma, essa posição do governo brasileiro de neutralidade segue uma tendência do Brasil não intervir nos assuntos internacionais e muito menos internos de outros países, que fique bem claro isso. É uma posição do governo brasileiro, de neutralidade, até mesmo porque, nesse momento, o que pesa para o governo brasileiro são determinados interesses nas suas relações com a Rússia, não levando em consideração que a guerra está trazendo um rastro de destruição, de morte, de prejuízos econômicos muito grandes e até mesmo de um risco eminente de uma guerra nuclear que seria catastrófica para todo o planeta. Então, adota uma posição de neutralidade no conflito entre a Rússia e a Ucrânia e diz que o problema se encontra a cerca de 10 mil quilômetros de distância, evitando criticar o governo russo pela invasão da Ucrânia. A posição do presidente brasileiro tem sido criticada não só internamente, mas também no plano internacional, visto que nós temos que levar em consideração um aspecto geopolítico muito importante, que grandes potências, não só militares, mas também econômicas, estão aplicando um conjunto de sanções econômicas à Rússia como forma de induzir aquele país a um processo recessivo e forçar o presidente Vladimir Putin a sentar à mesa para negociar uma solução diplomática para a crise no leste europeu. Então, a partir do momento em que o governo brasileiro ele se posiciona neutralmente, eu estou falando o presidente da República, porque no transcurso da aula nós vamos ver que essa posição do Brasil ela é dúbia, Ou seja, ela tem duas faces. Então, isso, logicamente, nos coloca numa situação, vamos dizer assim, um tanto quanto delicada em relação a países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, a União Europeia como todo, Canadá e por aí vai, que são países que estão exercendo uma pressão muito forte econômica sobre o governo russo para que se coloque fim a esse conflito militar que está ocorrendo no leste europeu. Enfim, aqui nós temos a posição do vice-presidente do Brasil, que é uma posição antagônica à posição do presidente brasileiro. Então, o que diz o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão? Ele afirmou que o Brasil é contra a invasão à Ucrânia. Isso é o pensamento dele. E fique bem caracterizado que isso não é a posição do governo brasileiro. É o pensamento do Hamilton Mourão, que, logicamente, vai dentro daquilo que boa parte da comunidade internacional está colocando nesse exato momento. É contra a invasão da Ucrânia, classificando
a situação como tragédia. Tragédia por quê? É uma tragédia humanitária. Nós já temos aproximadamente 1 milhão de refugiados que deixaram a Ucrânia e foram para países da União Europeia. E esse número de refugiados tende a aumentar na medida em que as tropas russas avancem em território ucraniano e conquistem mais cidades. Então são famílias que estão sendo separadas, os homens das suas mulheres, dos seus filhos, até mesmo porque ucranianos de 18 a 60 anos não podem deixar o país, foram convocados para participarem da resistência à invasão russa. Então você tem a tragédia da destruição da economia ucraniana, da destruição das cidades, a tragédia vinculada à quantidade de mortos, feridos, também a possibilidade real da fome se propagar no país em função do desabastecimento, enfim. Segundo Mourão, o Brasil não está neutro, deixando muito claro que respeita a soberania da Ucrânia. Olha a posição do vice-presidente, que é totalmente contrária à posição do presidente do Brasil. O Brasil não concorda com a invasão do território da Ucrânia. O que está escrito aqui, tudo o que está escrito, foi dito pelo Mourão ao ser entrevistado. Que fique bem claro para vocês. Aqui não é historinha. São palavras do nosso vice-presidente. O vice-presidente do Brasil disse ainda que é preciso olhar para a história, que em certos momentos se repete como farsa, em outros como tragédia, que é o momento atual. Aqui está escrito errado, é tragédia. Mourão disse ainda que as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e a União Europeia não dariam certo, defendendo o uso da força. O Mourão disse isso, que as sanções econômicas teriam pouco efeito prático e que o presidente da Rússia só entenderia uma palavra, o uso da força. Agora, esse uso da força, com o envolvimento da OTAN na guerra da Ucrânia, com certeza culminaria com a Terceira Guerra Mundial. Então, na minha concepção, aí é minha concepção, a tragédia humanitária seria muito maior, porque uma Terceira Guerra Mundial, direta e indiretamente, iria impor o emprego de armas de destruição em massa. Armas nucleares, bombas de nêutron, bombas de hidrogênio. Sendo assim, a probabilidade da raça humana sobreviver no planeta iria diminuir drasticamente. Poucos sobreviveriam a uma Terceira Guerra Mundial e aqueles que sobrevivessem, de acordo com os cientistas, passariam a ter muitas dificuldades em função da era do gelo, que é prevista caso ocorra uma guerra nuclear de grande magnitude em nosso planeta. Sendo assim, o melhor caminho, na minha concepção, seria tentar buscar uma saída negociada. Mas a gente entende também que o posicionamento do presidente russo é um posicionamento intransigente, ou seja, ele não vai ceder enquanto não derrubar um governo que ele considera neonazista na Ucrânia e que coloque lá no seu lugar um presidente alinhado à geopolítica da Rússia. Então, essa posição ela tem que ser também tratada dentro de uma análise muito mais ampla. Aqui nós estamos sintetizando essa questão da geopolítica brasileira em relação ao conflito. Aqui nós temos a posição do Brasil no Conselho de Segurança da ONU em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O Brasil, nesse exato momento, está ocupando um assento temporário no Conselho de Segurança da ONU. Então, lembrando a vocês que o Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 membros, sendo 5 permanentes, a Rússia, a China, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, e 10 temporários que são eleitos para cumprirem mandatos de 2 anos. E nesse exato momento, o Brasil ocupa um assento no Conselho de Segurança da ONU. Então, de acordo com o nosso embaixador, que representa o Brasil na ONU, o embaixador do Brasil
no Conselho de Segurança da ONU, votou a favor da condenação da Rússia em relação à invasão da Ucrânia. De acordo com Costa Filho, não há outra alternativa além da diplomacia para resolver a atual crise no leste europeu. Renovamos o nosso apelo pela cessação total das hostilidades, pela retirada das tropas e pela retomada imediata do diálogo diplomático. Então, observe uma coisa: a posição do presidente é uma, a posição do vice-presidente é outra. O embaixador do Brasil na ONU, Costa Filho, ele votou a favor da resolução que condena a invasão da Ucrânia por parte do exército russo. Então, na verdade, a gente está analisando, dentro do contexto geopolítico, uma posição de duplicidade na questão da geopolítica internacional brasileira. Claro que essa posição do embaixador do Brasil no Conselho de Segurança da ONU é uma posição coerente que deve ser seguida por outros países. Aliás, quando houve essa votação, a Rússia vetou porque os membros permanentes, os 5 membros permanentes, têm poder de veto. Então, apesar de 14 membros do Conselho de Segurança terem votado a favor da condenação da Rússia, a Rússia, com poder de veto, claro que ela não iria condenar a si própria. Então, a Rússia vetou essa declaração do Conselho de Segurança da ONU, ou essa resolução do Conselho de Segurança da ONU condenando a invasão da Ucrânia. Agora, a posição do embaixador brasileiro no Conselho de Segurança da ONU, não só essa, como as demais que foram colocadas em votação, a favor do fim das hostilidades e da busca de uma saída diplomática para pôr fim a esse banho de sangue, essa guerra sem sentido, é uma posição coerente e que deve ser seguida também por outros representantes em outras partes do mundo. Apesar da grande maioria dos representantes que estão lá na Assembleia Geral da ONU terem apoiado essas essas resoluções a respeito do conflito da Rússia com a Ucrânia, existe um pequeno grupo de países que se mantém neutros e que também um pequeno grupo de países, menor ainda, que tem votado a favor da Rússia. Aí são os interesses políticos, econômicos e militares que falam mais alto. Aqui nós temos: o Brasil não assina a declaração da OEA, Organização dos Estados Americanos, que condena a invasão da Ucrânia. Mais uma vez, uma posição dúbia. Por quê? O embaixador brasileiro no Conselho de Segurança da ONU tem votado a favor das declarações, das resoluções que estão sendo apresentadas no Conselho de Segurança da ONU contra a Rússia. Agora, em relação à Organização dos Estados Americanos, a OEA, o governo brasileiro não assinou a declaração, mostrando mais uma vez uma posição dúbia em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Essa relação dúbia no que diz respeito ao posicionamento do governo brasileiro em relação a esse conflito. Então, o Conselho Permanente da OEA realizou uma reunião extraordinária para discutir a situação da Ucrânia. A declaração da OEA diz: a agressão russa constitui um crime contra a paz internacional. O ataque armado perpetrado contra a soberania e integridade territorial da Ucrânia é condenável e constitui um ato gravíssimo de violação do direito internacional. Uma declaração muito coerente, que eu, na minha opinião pessoal, deveríamos ter assinado. Então, o Brasil não assinou, a Venezuela não assinou, vamos dizer assim, Cuba, a Nicarágua não assinaram. Então, o Brasil ele se posicionou, por exemplo, ao lado de algumas ditaduras que são consideradas ditaduras de esquerda. A Venezuela, a Nicarágua
e Cuba. Apesar da na Venezuela e Nicarágua terem eleições para presidente, a gente sabe que essas eleições são manipuladas. Isso aí ninguém tenha dúvida quanto a isso. Então nós nos posicionamos ao lado daquilo que nós condenamos, daquilo que o governo brasileiro condena a respeito da América Latina. Então você tem que ter uma cautela muito grande nessa questão do posicionamento geopolítico brasileiro no cenário não só americano, como no cenário internacional como um todo. Porque isso pode trazer algumas consequências futuras para o nosso país. Aqui nós temos a declaração do Mercosul em relação à guerra da Ucrânia. Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, que detém a presidência do Mercosul neste semestre, o Mercosul tem uma presidência rotativa, né? De 6 em 6 meses, troca a presidência do Mercosul. Nesse exato momento, quem está exercendo a presidência do bloco é o Paraguai. Os líderes do Paraguai, Argentina e Uruguai disseram que o avanço da Rússia em território ucraniano constituía uma violação aberta dos princípios do direito internacional. Apelam veementemente à suspensão da agressão e à retirada imediata das forças militares russas do território ucraniano, para o início urgente de negociações diplomáticas que conduzam a uma solução pacífica, aceitável e duradoura. O governo brasileiro preferiu não assinar a declaração. E como não houve um consenso em função da recusa do governo brasileiro em assinar essa declaração foi retirada da internet. Mais uma vez, o Brasil se posicionando dentro do princípio da neutralidade, de acordo com o nosso presidente, e, de certa forma, não caminhando lado a lado com os demais governos dos países que compõem aqui o Mercosul. Mais uma vez, o Brasil ele está se posicionando dentro de um contexto geopolítico preocupante, porque você tem que se posicionar, apesar de nós temos que ser bem coerentes. Olha, o Brasil não defende a guerra. O Brasil defende saída diplomática para enfrentar a crise. Não defendemos o derramamento de sangue, a morte de pessoas, a destruição de cidades, a destruição da economia de um país. Defendemos a soberania de um país e o direito internacional. E defendemos a procura incessante pelas saídas diplomáticas para enfrentar qualquer crise que coloque em risco a paz e a segurança internacional. Esse tem que ser um posicionamento, um discurso forte para o mundo e acompanhar, né, aquilo que está sendo feito para poder pôr fim a essa guerra insana que está sendo travada entre a Rússia, que é a segunda maior potência militar do planeta, e a Ucrânia, cuja população está defendendo o seu Estado do jeito que pode, com os recursos que tem, e até podemos dizer surpreendendo, porque o Vladimir Putin achava que seria uma guerra relâmpago. Eu, particularmente, também achava que seria uma guerra muito rápida, mas o exército ucraniano tem conseguido, né, provocar grandes baixas, né, no exército russo, grande perda de equipamentos militares também ao exército russo, né, também a Força Aérea, com a derrubada de aviões, helicópteros, dezenas de aeronaves da Rússia foram abatidas pelos mísseis antiaéreos da Ucrânia. Enfim, então é uma guerra custosa que vai deixar o país dilacerado e a comunidade internacional, já que não pode apoiar, vamos dizer assim, com envio de tropas para o território ucraniano, em função do risco da eclosão da Terceira Guerra Mundial. Alguns países estão enviando ajuda humanitária, alguns países estão enviando armas, munições para o exército ucraniano, e isso vai prolongar a guerra ainda mais com, logicamente, maiores prejuízos, não só materiais, econômicos, mas, sobretudo, o que há de pior numa guerra, que é a perda de vidas humanas.
Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Estou deixando aqui mais uma vez os grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo meus PDFs para vocês estudarem. É só acessar o grupo, pedir o acesso que eu libero, entrar na área de arquivo, que vocês vão ver os PDFs com a matéria, com bancos de questões, com provas comentadas, tudo isso para que vocês possam ter uma melhor preparação para os concursos que farão. E desejo a todos uma reflexão sobre aquilo que eu falei. É uma aula que não tem posicionamento político, né, contra o governo brasileiro, né? Eu estou dando uma aula, não estou aqui falando mal ou bem de ninguém. Quando eu dou uma opinião, é aquilo que eu penso, né? Porque vivemos numa democracia. Então, moçada, espero que vocês ajudem a divulgar esse canal, compartilhando os vídeos, se inscrevendo no canal, porque meu canal não é monetizado, não tem fins lucrativos, ele tem um único objetivo: ajudá-los a se preparar para os concursos. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!